pra sempre. 87,9 Interativa FM. A mais ouvida e ponto final. Muito bem, meus queridos, Interativa FM 87,9. Essa rádio é um show. Bom, agora, como prometido, nós vamos para aquele bate-papo e vamos estar conversando aqui sobre a diferença do reino humano e o reino divino. Tema muito atual, muito relevante, né? Ontem nós tivemos um debate acalorado, né? Onde os ânimos ficaram um pouco exaltados. E a política faz parte da nossa vida, né? Nós não somos politiqueiros, mas a política, querendo você ou não, ela faz parte da nossa vida. Então nós vamos conversar aqui sobre essas questões. Qual é a diferença entre o reino humano e o reino divino? Tem muita diferença, né? Estão presentes aqui o missionário Roberto Fernandes, que é o diretor do CAF Brasil, CAF África, e a Rádio Interativa, né? Porque a Rádio Interativa faz parte. Olá, a paz do Senhor, missionário Roberto Fernandes. Uma alegria, Marcelo Alves, fazer parte desse programa, né? Tão contundente. Hoje nós estaremos falando sobre esse tema que é tão pertinente, né? Nós estamos há 3 dias aí de o país passar por uma grande revolução, por uma grande transformação, e isso está como que eu posso dizer? Isso está na condição de cada pessoa, né, que vai estar, né, indo até as urnas no domingo, né, dando aos candidatos, né, que estão querendo dirigir a nossa nação, a autoridade para eles dirigirem, né, da maneira e das propostas como eles têm, como nós vimos ontem naquele debate, sim, né? Porque o voto é isso, né? Você dá um crédito à pessoa, né? Você acredita, né? Só que assim, o interessante é que nós estamos acreditando e acreditando, sim, em pessoas que nós nem conhecemos, né, profundamente os seus planos de governo, né? Então isso para mim é uma incógnita, né? Ontem nós vimos aquele debate ali, eu acho que muita coisa se esclareceu naquele debate, por mais que não foi um debate onde se discutiu planos, né, para a melhoria da nação, foi mais um debate de foice, né? Cada um puxando a brasa para sua sardinha, né? Mas eu acredito que nós podemos aqui fazer um paralelo hoje entre o, sim, governo divino e o governo humano, né? Com certeza. Está presente também o pastor Anderson Guerra. A paz do Senhor, pastor Anderson Guerra. Tudo na paz, mas estamos na guerra, não é isso? Graça e paz, queridos ouvintes. Graça e paz a todos aqueles que estão nos ouvindo. Eu acho que nós tivemos um probleminha com o microfone do pastor Anderson Guerra. Não tá ligado? Aqui tá tudo ok. Mas... Alô? Desconectou aí? O que foi? Não tá saindo. Então, só um instantinho. O Pedro também falaria, né? O Pedro Oliveira hoje falaria, mas eu acho que não vai ser possível a participação do Pedro. O Pedro não está aparecendo nas câmeras. Ele está em off, está aí nos bastidores, não é? Está operando. Agora sim, agora nós vamos ouvir o pastor Guerra. Mais uma vez, então, pastor Guerra, pode falar. É isso aí, querido Marcelo Alves. Momento bom, né? Nós estamos aqui hoje para falarmos sobre esse assunto aí tão importante. Estamos aí algumas horas, né, das eleições, onde nós vamos definir aí qual será a condição, né, do nosso país. Então, quero agradecer você que está presente conosco aí. Boa tarde a todos. E que nós possamos aí fazer uma boa interação. O Beto falou uma coisa interessante, né? Que apesar de alguns trazerem propostas, eu acho que propostas foi o que menos foi colocado ali, né? Ontem nós vimos ali uma guerra de foice. Vamos falar, sim, a verdade, né? Nós vimos 5 candidatos que têm uma história política bastante
considerável pelos anos que eles atuam na política, né? E não trazendo e apresentando propostas sólidas e que passassem algum tipo de confiança para os seus eleitores, né? Eu acredito que essa eleição está bem polarizada, né? Quem já está decidido pelo Bolsonaro vai votar no Bolsonaro, quem está decidido pelo Lula vai votar no Lula. E aí nós temos ali mais 4 candidatos que não competem, na verdade, né? Que estão muito abaixo do percentual para chegar a levar qualquer um dos dois ao segundo turno. Então, assim, o que nós temos que pensar hoje, né? No plano de governo do Lula e no plano de governo do Bolsonaro. Essa é a verdade, né, quase absoluta, a menos que o soberano Deus, que tem o seu olhar sobre a terra, ele tem um outro plano, né, de colocar um daqueles 4 candidatos ali e nós não tenhamos e sejamos surpreendidos, né, por essa grande manifestação de Deus, se assim acontecer. Mas caso contrário, a gente tem visto apenas 2 candidatos que estão concorrendo à presidência. E esses 2 candidatos têm posições bem declaradas, né? O PT tem uma posição, né? O Bolsonaro tem uma outra posição. E eu acho que é sobre isso que nós temos que surfar hoje. Falar um pouco sobre a posição tanto do PT quanto do Bolsonaro. E também trazer uma ótica divina para aquilo que Deus... Né, o ideal de Deus, o ideal de Deus, o governo de Deus, né, como serão o novo céu, a nova terra, né, como será o governo de Deus, como é o governo de Deus para todo aquele que nasce de novo. As pessoas estão misturando, acredito, algumas coisas, Marcelo, hoje, achando que qualquer um dos candidatos ali desempenha um papel de Messias. Por mais que Bolsonaro tenha, né, no seu sobrenome a palavra Messias, ele não é o salvador do Brasil, né? O Biden não é o salvador do mundo, né? O Putin, ele pode até suspirar ameaças contra o mundo, mas ele não tem poder absoluto para dar as últimas palavras. Então existe um Deus que está acima de todo o governo humano. Com certeza. E você falou algo também no início que nós não conhecemos, né, os candidatos a fundo. Quem é o Lula, quem é o Jair Messias Bolsonaro, porque só conhece essas pessoas quem realmente está ali perto deles, né? E olhe lá, né? Quem conhece melhor o Bolsonaro, vamos dizer a verdade, é a esposa dele, né? Sim. Então, quem está no seu convívio no dia a direto, dia, né? E ela conhece melhor, né? Porque é a esposa e os filhos, né? Então, nós que estamos de longe, nós fazemos ideia. Né? O voto, como eu disse, é um crédito, você dá um voto, dá um crédito à pessoa e realmente nós não sabemos, o futuro é algo que nós não sabemos. É preocupante, né? Porque algumas propostas, né, como tem o Auxílio Brasil agora, né, que foi substituído pelo Bolsa Família, né? Nós não somos entendidos, né? Eu não sou economista, né? Não sou formado nessa área, mas a gente sabe que toda a ação do governo, toda a promessa que eles fazem na economia, olha, igual aquela outra candidata, a Tebet, né? a Tronic, esqueci, Soraya Tronic, ela fala do imposto único, né? Mas aí o Bolsonaro já prometeu, aquilo ali já foi se encaixa numa promessa de campanha, né? Que ele disse o seguinte: o Auxílio Brasil vai continuar, no mínimo, no valor de R$600. E mesmo que esse cidadão esteja empregado. Então, a gente pensa assim, de onde vai sair esse dinheiro? Porque tem que ter um fundo, né? Porque, como você bem sabe, você até disse para mim em off hoje, R$1 que se mexe no orçamento público já causa uma diferença muito grande. As vírgulas e os zeros ali no montante já causam uma diferença muito grande. Então, quer dizer, a gente sabe que isso, na prática, não funciona assim. Então, as pessoas, como você disse, a gente não pode colocar a nossa esperança e achar que vai ser algo assim, olha, vai ser fantástico, esse governo vai ser algo beirando o reino... Paraíso. O paraíso, Porque de forma
errada, né, vamos dizer assim, até mesmo pecaminosa. Eu já vi um vídeo, né, em que ele entra numa determinada igreja, não vou falar qual, mas as pessoas gritam. E aqui a gente também não está fazendo campanha nem para um nem para outro, nós estamos analisando, né, as propostas, já que foi a pauta que você começou. E muitos dizendo, mito, mito, e nós não podemos. Na verdade, assim, não defendendo o Bolsonaro, mas eu acho que hoje a igreja no Brasil, não posso falar de forma absoluta, mas ela está dividida, né? Tem muitas denominações também que estão apoiando Sim. o PT, que estão apoiando a esquerda, aqui, inclusive no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Pastores de renome, pastores conhecidíssimos no Brasil. Então, assim, eu acho que como cidadão, eu tenho uma opinião e eu tendo a pensar, né, de maneira política. Agora, como um cristão, eu não tenho que trazer para cima do púlpito, né, Isso ou aí. para minha vida religiosa, né, ou exercer uma influência sobre as pessoas que estão ali. Até porque eu não acredito, Marcelo e Pastor Guerra, que é a política que vai exercer o papel transformador sobre a vida da comunidade. Eu acredito que é a Igreja do Senhor Jesus. E que o único Messias que pagou o preço e que tem o poder de redenção, né? Não apenas da perspectiva humana, mas nessa perspectiva espiritual, se chama Cristo. Com o certeza. ungido de Deus. Aquele que Deus, né, fez homem e pagou aquele alto e poderoso preço que todo mundo sabe e comunga dessa mesma fé, né? Como ontem o padre falou ali Sim. no debate, 84% da população brasileira acredita em Jesus, né? Agora, não quero falar do nível de crença, Não. né, de revelação, de profundidade nas escrituras, mas essas pessoas estão num contexto onde as pessoas celebram ainda a Páscoa, o Natal, onde o católico vai para a missa, onde o protestante tem uma vida diária na igreja, onde se fala de Jesus quase que todos os dias. Essa é a realidade do povo brasileiro. Porém, nós estamos esquecendo da messianidade de Jesus e colocando a messianidade em pessoas ou em partidos políticos que não podem, né, garantir o nosso futuro ou a nossa eternidade, né? Colocando a esperança onde não é para colocar a esperança, né? Pode ser, todo governo, nós sabemos, né, o Senhor Jesus mesmo disse, todo poder é dado por Deus. E Deus tira e Ele coloca quem Ele quiser. Toda autoridade. Toda né? autoridade. Quando eu falo poder, poder político, né? Sim. Reis, governos, só estão no poder a quem Deus permite que esteja. E se Ele fala assim, não, esse não vai porque isso vai trazer um prejuízo grande, pelos motivos dele, porque nós não estamos nós não sondamos o Espírito do Eterno, nosso Deus. Mas é assim que funciona. Então as pessoas têm o direito de votar, como você bem disse, né, Pastor Guerra? Nós sabemos disso. Não problema nenhum, cada um vota em quem achar melhor que deve votar. É o direito, né? Vai exercer a sua cidadania. Agora, temos que fazer essa distinção de uma coisa e de outra. Sim. Eu acredito que talvez o Pastor Guerra possa também contribuir com isso. Isso aí. Eu estava escutando uma palestra muito lúcida essa semana sobre a questão da política e da igreja, e o preletor, o palestrante, ele foi muito lúcido quando ele falou, olha, as pessoas estão colocando a sua fé, né, numa posição política, elas estão colocando a sua esperança, a esperança da redenção num partido político, quando a igreja ela não caminha dentro dessas bases. Nós temos um livro inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, né, que foi escrito, né, para ser a nossa regra de fé, para nos apresentar o Redentor e para nos levar então à eternidade. Eu acho que o que está faltando nesses dias para a igreja brasileira é senso de eternidade. Eu acho que nós estamos muito longe desse caminho, né? É como se nós fechássemos os nossos olhos
né, e pensássemos, eu quero acordar amanhã porque eu quero viver uma vida de conquistas humanas, de conquistas monetárias, simplesmente sem pensar que existe um plano, que nós podemos dormir hoje e não acordar amanhã. Essa é a realidade. Nós estamos aí vivendo na Europa, vivendo no mundo, né, situações calamitosas, como pandemia, como guerras, como a fome que mata centenas de milhares de pessoas todos os dias, e nós estamos aqui brigando por governos humanos, né? Então, a minha pergunta é, quem é o salvador da igreja? Pastor Guerra. É isso aí, me parece que esse aí é o cerne, né? Esse é o ápice da questão hoje. Essa polarização e essa questão de onde nós, principalmente enquanto evangélicos, né? Enquanto servo de Deus, enquanto igreja, aonde nós estamos depositando a nossa confiança, até onde isso é saudável, né? O salmista disse que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Essa confiança, até que ponto que ela é importante, né? E me parece que é exatamente isso. Nós estamos vendo algumas pessoas, né, alguma liderança espalhada aí pelo Brasil, muito renomada, inclusive, fazendo essas campanhas de maneira muito calorosa, né, nas suas igrejas e tudo mais, acreditando que defender a pauta A é mais importante do que a pauta B, né? E a gente fica pensando até que ponto que é saudável a gente fazer isso. Claro que nós não queremos aqui, de maneira nenhuma, neutralizar o direito do exercício, né, da cidadania. Claro, eu também vou votar, cada um de nós aqui vamos exercer esse direito, mas o salmista ele diz ainda, em uma outra ocasião, que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Então, dentro desse contexto de governo, me parece que o que mais está nos preocupando hoje é a questão da corrupção. Eu acho que uma das coisas principais, e quando a gente fala do governo de Deus, entre a diferença e o governo humano, aí a gente vai entrar por esse caminho, me parece já, que o governo humano, ele é corruptível. E não tem como negociar isso, porque o homem na sua essência, ele é corruptível. O governo de Deus não. O governo de Deus é incorruptível. Deus é perfeito. E ele está sentado no trono. Amém. Eu sempre ouço uma frase, né? Isso é recorrente. Até mesmo, se eu não me engano, até o Roberto já falou também, que religião e o Estado não se misturam, né? Mas, no reino de Deus, o ideal seria esse, que o Estado e religião fosse uma coisa só. No início, no povo de Israel, trazendo muito lá atrás, né? Vamos falar de 3.000 anos atrás aí, era Deus no poder, era teocracia, né? Ele que ditava as regras, sabendo que o povo queria rei, né? Porque essa questão política já é muito antiga, né? Porque é o sistema de governo, né? A monarquia. Deus, sabendo, já falou: no dia que vocês escolherem um rei, escolham entre um de vocês, né? Mas o ideal de Deus era ele no comando, mas ele sabia que o povo ia rejeitar. Então a gente sabe que a política é religião verdadeira, é a religião que crê no único Deus por meio do Senhor Jesus, né? O Tiago fala que a verdadeira religião é socorrer os órfãos, as viúvas nas suas necessidades por meio de Cristo Jesus. Mas nós sabemos que política e religião realmente não tem como se misturar hoje por causa disso que o pastor Guerra acabou de dizer, porque o governo humano é falho. Quantos anos que a gente acompanha a política, se formos enumerarmos a quantidade de escândalos e corrupções, quantas CPIs? Lembra? Alguém lembra aí da última?
muitos escândalos, é um escândalo vamos atrás do enumerar outro. quantos prefeitos e governadores e deputados aqui do Rio de Janeiro são ficha Dá pra- limpa. Pois é. Você consegue? Agora ficou isso aí, o Cláudio Castro, né? Sempre até conversando com o pastor Guerra, né? A gente observa que parece que está tudo indo muito bem, né? Mas, de forma geral, tanto nacionalmente falando quanto mundialmente, a política no mundo, né? Seja ele qual sistema de governo, seja presidencialista, monarquista, como é o caso da Inglaterra, seja socialista, comunista, que tem diferença de um para outro, né, que eu não sei também, é uma diferença, definir comunismo e socialismo tem que ser fera, sabe definir, Beto? Comunismo e socialismo, eu não sei definir, mas para mim me parece muito semelhante. Não vejo que funciona. Na teoria, muitos desses governos são bons demais, mas na prática, a prática é outra. Por exemplo, você deve saber, já que você faz missões na África, tem um país, talvez seja até em Burkina isso, que o pessoal come biscoito de barro. Já viu isso? País vizinho chamado Níger. Pois é, uma vez Níger, eu comentei isso numa roda de amigos na hora do lanche lá no meu trabalho, onde eu trabalhava. Falei, sabia que tem gente que come sopa de papelão? Ah, que isso? Come sopa de papelão e biscoito de barro? Ah, e riram de mim. Falei, procura no Google aí que você vai ver. Os garotos comem biscoito de barro. É no Níger, né? Mas é país vizinho. Mas por que isso acontece? Por causa das políticas. Uma das menores rendas per capita do mundo. O Níger. Uma das taxas de analfabetismo. As taxas, né, lá são assustadoras. Meu Deus do céu. E a gente sabe por quê. Eu até comentando lá, a gente ontem, né? Antes do debate, eu comentei com a irmã Simone, né, a sua esposa. Por que muitas coisas não acontecem? Por que a fome não é combatida? É possível acabar com a fome, Roberto? Com certeza. Só deixar de fazer arma nuclear. Pois é. Porque não há interesse. Outro dia eu vi o camarada, por que o pessoal fala que a gente investe muito em tecnologia espacial, não é? A NASA lançou um mega foguete, não sei se lançou, não sei se o Pedro sabe dizer, porque eles estão querendo fazer uma outra expedição aí para a Lua, não é? E estão fazendo experimentos. Adiaram 2 vezes. Já imaginou quanto que custa para poder criar esse projeto? Parece que o interesse que torneia, né, essas esferas, né, da sociedade, como a tecnologia e tantas outras coisas, parece que o interesse não está no indivíduo, no ser humano em si, né, mas está em transformar a minha nação, o meu povo, numa grande potência. Sim. Então a gente vê isso, né? A gente vê que a fome poderia ser erradicada, que vacinas poderiam ter sido fabricadas ao decorrer dos anos, né? Contra a malária, por exemplo, que é a doença que mais mata hoje no continente africano. Nós ainda não temos vacina. A própria AIDS se diz que já se encontrou, né, a vacina da AIDS, mas que não é interessante para para a farmácia, para a indústria farmacêutica, né, liberar, né, a receita dessa vacina e tantas outras injustiças sociais que a gente vê no mundo, né? A pergunta é, o que nós esperamos desse mundo? Nós esperamos uma reforma? Uma transformação? Nós esperamos que realmente esse mundo se torne um paraíso onde nós vamos desfrutar? As pessoas esquecem que que eu digo, nós os cristãos, né? Nós esquecemos que existe uma agenda escatológica, que nós estamos diante de um governo, né? Por mais que a gente tá numa democracia aqui, mas a gente sabe quem governa a nossa vida, né? Que é Deus, e que Ele tem os nossos dias bem contados na sua agenda, que Ele escreveu todos os nossos dias na sua vida. Então parece que nós estamos numa sonolência, né, espiritual, até social,
ao ponto de nós não nos focarmos naquilo que é, de fato, a direção e a visão para nós como cristãos. Por isso que hoje as pessoas estão tão vazias de ideais concernente à vida espiritual, que se apegam a ideais humanos. Então, assim, muitos cristãos estão saindo do governo de Deus e entrando para o governo humano, né? Quando deveria ser diferente, né? Eu uma vez ouvi de um pastor, ele disse que o reino de Jesus, ele vem para sabotar o reino do inimigo, né? Aquilo que ele disse, que como o homem entrará na casa do valente se não manietá-lo, se não amarrá-lo. Isso é uma alusão do reino de Yeshua, que já não na sua plenitude, né? Porque nós sabemos que vai ser completo, né? Vai ser pleno. Não é isso, pastor? Então, esse valente é o inimigo, o diabo, Satanás, né? Então as pessoas não estão entendendo, é isso que o Beto está dizendo, né? Porque as pessoas não estão entendendo, então estão se apegando ao tempo presente, esquecendo de sabotar esse reino que é falho, que é o reino humano, né? E que muitas vezes é inspirado por Satanás. Venhamos e convenhamos, né? Temos que falar a verdade. Quantos governos, por exemplo, é o caso do Putin agora, que guerra injusta, não é isso, pastor? Guerra. Exatamente, Marcelo. A palavra que vocês deram agora, sim, norteia bem isso, né? Um amigo meu que é missiólogo, ele disse que o problema da igreja, entre aspas, é a paz, né? E eu citei aqui que Deus está no trono, mas quem disse isso não foi eu, foi o profeta Isaías, que olhou, né, e viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Me parece, né, pelo que nós estamos ouvindo ao longo dessa trajetória, é que a igreja, ela está colocando a sua confiança, a sua força no socorro do homem. Sim. No socorro do homem, acreditando que se existe uma violência determinada em determinado local, determinada cidade, estado, o Estado ou as autoridades vão resolver esse problema. E a verdade é que isso não vai acontecer, porque essa paz que as pessoas estão buscando, e se nós observarmos, é o nervosismo, aqui essa questão, nós vamos ver que após a Segunda Guerra Mundial, a ONU foi criada com o intuito de que houvesse paz. E a verdade é que nunca houve paz. Sempre houve guerra, entendeu? Em 2008, mais para frente ali, em 2008, foi criado a unidade de polícia pacificadora, por exemplo, dentro de comunidades. E aí você pergunta às pessoas se elas se sentem seguras. Não vão se sentir seguras porque não tem segurança, porque o problema da paz não é isso. O problema é que não é um homem ter paz com outro homem. Um homem precisa de paz primeiro com Deus. Ele precisa encontrar a paz com o seu Criador. A partir desse momento que o homem encontra a sua paz com o Criador, ele tem paz consigo mesmo, consequentemente com a sociedade. Então, o que nós estamos precisando enquanto igreja é avançar nesse aspecto de fazer com que as pessoas alcancem o Cristo, sejam alcançadas pelo Evangelho, e aí assim elas se convertam, e aí assim as coisas vão mudar. Mas não creio, né? Não creio que isso vai melhorar se A ou B, se o Bolsonaro ganhar e está tudo resolvido, e vai ficar tudo às mil maravilhas, ou se o Lula voltar, vai piorar, certo? Então, a gente ainda acredita que Deus está no governo. E você citou bem quando era o governo teocrático. Mas eles não quiseram ali um rei? Saul não foi um novo ungido de Israel? Foi Deus que ungiu? Foi Deus que concedeu aquilo ali? Ele sabia que Saul ia cometer todos aqueles erros ali. E por que então Deus não perdoou Saul para que ele continuasse na trajetória? Mas ele já tinha achado um homem segundo, né, o seu coração, que viria fazer aquilo que Se a gente for fazer uma análise mais profunda, né, Guerra, a gente vai ver que os pecados que Davi cometeu foram bem mais sérios
Foram mais- humanamente falando, Pois é. do que os pecados que Saul cometeu, né? Com certeza. No sentido de consequências humanas, né? Agora, eu vejo que nesse governo aí tem muita... Não no governo em si, mas nas pessoas que estão depositando a confiança, nos homens que estarão dirigindo a nação, elas estão colocando todas as suas esperanças no homem. É como se estivesse tirando Deus do trono e falando, agora senta aqui, Bolsonaro. Parece a Né? guerra, Senta aqui, Lula, né? tá parecendo a guerra do bem contra o mal mesmo. Deus e o diabo, né? Vamos dizer assim, né? Com todo respeito ao nome de Deus. Mas não é isso que tá parecendo? Porque vamos supor que se a esquerda ganhe. Uhum. Mas se fizer um bom governo, e aí? Pode ser também. Então, isso é a probabilidade, né? São probabilidades. Parece que se o Bolsonaro não ganhar, Estamos como na se o grande diabo tribulação. estivesse governando, né, o mundo, né? Onde está Deus nisso tudo? Será que Deus se ausentou? Será que ele não tem mais o domínio? Será que ele não é mais o Todo-Poderoso que está sentado no seu alto e sublime trono? Então, assim, eu acho que está na hora do povo evangélico ler mais a Bíblia. Voltar, né, para as escrituras, para uma vida de oração, né, e pedir ao Senhor arrependimento em estar fazendo essa inversão de valores, porque para mim é uma inversão de valores. Eu acredito sim que nós temos que ver a proposta de todos os candidatos ali, julgar qual vai ser a melhor, até porque nós somos seres sociais e que fazemos parte de uma sociedade que vai ser regida por algum sistema, por algum tipo de governo. Sempre a gente está sob Sempre, um jugo. Sempre. Porém, isso não é absoluto sobre a minha vida. Né? Eu não ando mais nessa terra, né, olhando apenas para o meu futuro e fazendo planos e projetos, né? E eu tenho falado por onde eu ando, Marcelo, porque assim, a gente que anda pelo mundo aí, fala sobre missões, até o tema, a palavra missões nas igrejas, aí se tornou um tema Já escasso. está escasso, Não, é escasso. Parece que é um outro assunto, parece que nós estamos alienados do mundo, né? As pessoas elas não sabem mais que existem povos, tribos, línguas e nações que ainda não ouviram falar de Jesus. Elas não sabem. Essa adoração worship aí, né? Ela não tem sido uma adoração que te leva a um profundo arrependimento e que te joga, sabe, na prioridade de Deus. Qual que é a prioridade de Deus? Deus fez o quê? Qual que é a missio Dei? Qual que é a missão de Deus? Se não é amar o perdido, o pobre, aqueles que ainda não adoram, aqueles que estão perdidos. Então, a nossa vocação como missionário é isso. É olhar para os perdidos. Então, assim, é trazer o governo de Deus para um lugar onde não existe o governo de Deus, onde está ali repleto de demônios, de pessoas que são governadas por crenças e religiões dentro do sincretismo religioso, dentro do islamismo. E essas pessoas vão ao inferno se não conhecerem a história do Cristo, do Redentor do mundo. E eu vejo que parece que aqui no Brasil, numa cultura judaica cristã, nós estamos fazendo o papel inverso. Nós estamos colocando a nossa fé e a nossa esperança, sabe, em ideais humanos, quando nós temos o Deus absoluto que tem todas as respostas para a dúvida humana. Eu falei, a minha questão é essa. Eu falei, a igreja de Jesus precisa se voltar novamente para as escrituras. Sabe, nós estamos como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, que acreditavam que Cristo seria quem iria revolucionar o mundo judaico daquela época. O Messias triunfante, né? O Messias triunfante, mas de forma religiosa, né? De forma política. Tanto que eles se decepcionaram. Então Jesus ressurreto aparece para eles e leva eles para onde? Para as Escrituras. A história diz que, começando por Moisés, ele vem destrinchando a palavra e levando eles novamente para a Escritura.
Então falta isso, falta a gente ir para a Escritura. Perfeito. Quando eu estava dizendo sobre essa questão do governo de Deus, que você está acrescentando aqui, e pensando nisso, Deus ele deu continuidade no processo, como tu disse, na agenda escatológica, né? Deus tem isso no seu bojo, digamos assim. Tá ali no script, né, dele. Então Deus continuou ali, ele não estava ciente de como que foi que aconteceu. Salomão assumiu, né? Depois Jeroboão, Roboão, a divisão das tribos, quando ele diz que ele mesmo ocasionou aquele processo todo ali. Então, quando eu digo que a igreja, no meu conceito, quando esse irmão falou comigo que o problema da igreja é a paz, e quando você olha para dentro desse contexto, você vê igrejas suntuosas, né? Aí você vê muitas delas, inclusive, pensando no como que vai ser no domingo, por exemplo, o próximo cenário, como que vai ser qual vai ser a próxima cortina que nós vamos colocar e qual vai ser a próxima tinta que nós vamos pintar no próximo mês. Mas e se Deus quiser que a esquerda continue no poder, porque o nosso medo é esse. Porque o que a gente escuta muitos nossos irmãos dizer é o seguinte, ele citar inclusive Provérbios capítulo 29, versículo 2, que quando o justo governa, o povo se alegra, né? E quando o ímpio governa, o povo geme. Mas a igreja primitiva, ela crescia em que contexto? No contexto de tribulação, de perseguição, no contexto de chicote. Saía da zona de conforto. Saía da zona de conforto. Então, e por que nós estamos com tanto medo de a esquerda voltar ao poder e perseguir a igreja? E se Deus quiser que isso aconteça? E aí, Marcelo? Pois é. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente trabalha isso daí? Não tem pra onde correr, não. Não tem pra onde correr. Ele não está no governo, a esquerda não teve governando há tanto tempo, e a igreja avançou nesse período? Será que se isso acontecer de novo, ela vai avançar? Será que ela vai entender o que é para se fazer? Né? Então fica aí essa pergunta, se a gente consegue avançar, né? E dentro de um contexto de perseguição, ou se nós vamos ficar ali dentro da nossa zona de conforto, porque nem todos são como o nosso irmão Neemias, que soube do problema dos seus patrícios e não ficou ali na sala ali do copeiro do rei, mas ele sentiu a dor alheia e foi lá para poder ajudar. Muitos não olham para os lados e ficam ali, né? Você falou de um contexto aí na África onde fazem sopa de papelão, por exemplo. Aqui no Brasil. Né? Então aqui o texto diz que... no Brasil. Também. Então... E quando o justo governa, mas o salmista Davi, ele diz o seguinte: eu fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Existe hoje esse que será que um dia nós vamos poder voltar? O Davi disse isso, e ele disse com propriedade, porque o governo dele era um governo... Foi o governo de Davi, né? Exatamente, mas hoje nós podemos afirmar que o fulano da direita ou da esquerda vai nos trazer essa condição que o Davi falou, de nunca viu o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão, porque o que mais nós estamos vendo nos dias de hoje, inclusive justos mendigando o pão. Com certeza. Uma vez eu falei pra minha sogra, que Deus já levou, né? Eu falei pra ela, ó, a senhora acredita que tem cristãos passando fome? Não é possível. Não é possível. Assim, não são cristãos de verdade. Não pode ser. Você tem cristão aí, cristãos que estão passando necessidades, até fome. São perseguidos. Na linguagem popular, né, na sarjeta. Não acreditou. Falei assim, mas como? Como assim não tem? Tem. Assim como tem o judeu também, criou-se um mito de que todo judeu é rico. Não, isso não é verdade. Muitos judeus são pobres, assim como muitos povos, né? Tem gente rica e tem gente pobre. Então, quer dizer, se a igreja tiver que passar por isso, se os servos do Eterno tiverem que passar por isso, vão passar. E a agenda? Essa agenda, existe uma agenda, né, que o pessoal chama de teoria da conspiração, né? Vamos falar dos conspiracionistas. Eu creio que existe mesmo uma agenda global, o tal do reset, né? Reset global, em que eles querem resetar e acabar com a moeda, o papel moeda, não é?
nós não vamos colocar a mão mais em dinheiro, o dinheiro vai ser virtual, vai ser Pix, o Pix poderia ser um ensaio, né? E se isso tudo acontecer, se os Illuminati realmente estiverem com esse plano aí, e se esse socialismo mundial vier com força, e aí? Vai acontecer, não vai ter jeito, não é, missionário Roberto? Ué, nós não acreditamos no arrebatamento da igreja? É isso aí que eu ia falar. Nós não acreditamos na grande tribulação? Nós não acreditamos que em Mateus 24, ou a gente rasga Mateus 24 da nossa Bíblia, né, e a gente vive só, né, aquela parte quando Jesus diz ali para o ladrão que estava ao seu lado, ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? Então, assim, as pessoas, elas estão idealizando um paraíso na terra, né? Então, assim, se você está aí ouvindo, se esse vídeo chegar até você, não existirá paraíso na terra. Os seus dias estão contados, pode ser 60, 70, 80 anos, ou pode ser que Jesus volte para você antes do tempo. Existe o chamamento coletivo da igreja e o chamamento pessoal dele também para cada um. Todos os dias nascem e morrem pessoas. Agora, você está preparado para se encontrar com ele? Você está preparado para o que te espera na eternidade? Essa é a grande questão. A igreja de Jesus, ela perdeu o senso de eternidade. Ela não acredita mais na volta de Jesus. Ela não acredita mais que nós estamos aqui para cumprir apenas uma missão. O que Jesus disse para os discípulos antes de ser assunto aos céus? Ele disse: vá ao mundo inteiro, pregue o evangelho, faça discípulos de todos os povos, tribos, línguas e nações. E nós queremos arrebanhar pessoas para a nossa vaidade. Nós temos igrejas poderosas no Brasil, no mundo, que poderiam tirar 10% do que elas possuem, de todas as suas rendas, e transformariam tribos, povos, levariam transformação social, ajudariam crianças ao redor do mundo, ajudariam a edificar projetos de transformação social. Quando nós estamos desfocados, eu falo isso até na nossa vida pessoal mesmo. Quem aqui nunca começou um curso e na metade do caminho parou? Quem aqui não pensou, né? Quem aqui não desistiu de coisas tão importantes na nossa vida que quando nós olhamos para trás, Guerra, nós falamos: poxa, se eu tivesse ido até o fim, se eu tivesse passado por esse processo de forma saudável na minha vida, a minha condição não seria essa. Todos nós temos por natureza adâmica essa inconstância na nossa vida. É por isso que nós esquecemos o evangelho, é por isso que nós deixamos as sagradas escrituras, é por isso que nós paramos de orar, é por isso que nós deixamos a nossa espiritualidade, por mais que nós vivemos num país que preza pela espiritualidade, de lado, e nós colocamos a nossa esperança naquilo que é palpável, naquilo que nós consideramos prosperidade. Meu irmão, você pode ter uma lancha na sua casa, você pode ter um iate, você pode ter uma casa de 15 milhões de reais, você pode estar forrado de dinheiro na sua conta bancária e não ser próspero. Porque prosperidade não é condição econômica, financeira, é paz de espírito, é ter certeza de que Ele está comigo, de que Ele anda comigo todos os dias, de que se eu bater as botas hoje mesmo, eu estarei com Ele na eternidade. Então o governo de Deus é esse convite, é sair desse aglomero de vaidade, de sentimento, sabe? Hoje os crentes querem sentir status, né? Querem sentir, querem estar bem, querem viver uma vida confortável. Mas então a gente tem que ir conversar com o apóstolo Paulo, porque quando o apóstolo Paulo escreve o livro a Filipenses, ele estava dentro de uma masmorra, e alguns escritores dizem que ele estava com água pela cintura, outros pelo pescoço. No cárcere interior, né? Prisão Estava no subterrânea. cárcere interior. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava dizendo para aquela igreja: alegrai-vos no Senhor.
que mais que ele dizia para Filipenses? Outra vez Outra eu vos vez. digo, Alegrai-vos. Que alegria é essa? É a prosperidade que vem do alto. É o contentamento que vem do alto. A mente humana não pode entender as coisas do Espírito. É por isso que nós estamos fazendo aí carreatas, passeatas, motociatas, acreditando em pessoas, achando que essas pessoas podem mudar o quadro da igreja. Jesus nunca precisou de defensores da igreja. Nunca. Com uma palavra dele, ele pode mudar todo o quadro da história da igreja. Ele faz o que ele quer. Ele tem toda a autoridade. Só que ele delegou à igreja, que sou eu e que é você, uma tarefa maravilhosa. Uma tarefa de honra, que é poder falar do amor dele, que é poder falar desse reino. Agora, eu acredito profundamente que quando Cristo ele reina sobre uma cultura, sobre uma cidade, sobre um povo, ele transforma aquela cultura, aquela cidade, aquele povo. Até os rios que foram afetados pela queda poderão... Ficam despoluídos, né? Ficam despoluídos. Ele pode fazer coisas maravilhosas a partir de homens e mulheres totalmente entregues a ele, mas numa perspectiva integral, não apenas social ou política. É a restauração total do ser humano, né? A nossa liderança hoje precisa estar com Cristo, sobretudo, né, Marcelo? A nossa liderança hoje, ela precisa estar com Jesus. Ela precisa estar com Jesus. Deus está no controle. E se Ele quiser, Ele levanta Faraó. Se Ele quiser, Ele tira Faraó. Se Ele quiser, Ele vai levantar Nabucodonosor e derribar Nabucodonosor. Se Ele quiser, querido, minha querida, Ele faz todas as coisas. Ele levanta o Nero, Ciro. né? Ele levanta o Ciro e ele ajuda aí, segundo alguns, com a vinda de Constantino para trazer uma tranquilidade. Se precisar, Saulo aparece, converte o Saulo. Deus, ele tem nas suas mãos, de fato, de verdade, o controle de todas as coisas. Então, não nos escandalizemos com o que está por vir e coloque a sua força no Senhor. Agora, a gente podia fazer um paralelo aqui entre governo humano e governo divino. Né? Se nós formos falar da atual política que nós estamos presenciando aqui no Brasil, qual é a tua perspectiva? Nós estamos sendo dirigidos por pessoas que estão sendo dirigidas por Deus? Ou não, Marcelo? Olha, eu acredito que todo poder, ele é, como eu já disse anteriormente, né, e a palavra do Senhor Jesus também, né? Todo aquele que está no poder só está por permissão de Deus. Eu não sei se essas pessoas são realmente tementes a Deus, né, como nós o somos, mas eu creio que, pelo menos, no mínimo, por permissão de Deus, estão no poder. Agora, se é o ideal de Deus, eu já não tenho certeza, porque todo governo nós encontramos falhas. Não tem jeito. A pessoa começa até bem, daqui a pouco vem um escândalo, vem uma corrupção, e é uma bomba. Os jornais colocam bomba, no YouTube então é bomba, estourou hoje cedo, escândalo. E realmente fica difícil a gente dizer, será que Deus está com esse pessoal aí? É complicado. Eu prefiro crer que Deus, como o pastor Guerra disse, tem um controle de tudo. As coisas só não estão piores porque Deus está no controle, né? Apesar de nós vivemos num mundo violento, num mundo perigoso, a rua é um local perigoso, não é? Nós saímos de casa, não sabemos se vamos voltar. Tem violência no trânsito, não é? Então a gente não sabe se vai voltar. O mundo é perigoso. A vida, como disse um pastor Ed René, a vida é de matar. Então, Mas eu prefiro crer que se eles não estão orientados por Deus, mas pelo menos seria como o que a gente diz, dos males o menor. Talvez seja isso. Mas
só de um líder dizer que teme a Deus, para mim já é muito bom, é um bom princípio, mas não é garantia de que isso será um sucesso, né? Um governo pleno, vamos dizer assim, já que nós estamos falando de governo humano, não é garantia. Nós estamos diante de uma situação que o homem, de fato, ele sempre falhou. Sempre ele falhou. Desde o dia que Deus ele criou todas as coisas, criou o homem e deu a ele o poder de dominar todas as coisas, e o homem também falhou ali no Éden, né? Sim. Adão teve isso nas suas mãos e houve aquela falha ali. De lá para cá, o homem falhou sempre. A degeneração, né? A degradação humana, a corrupção do gênero humano, no capítulo 6 de Gênesis, mostra isso muito bem, até que Deus teve que aplicar o que aplicou no tocante ao dilúvio, e começou novamente o governo com Noé, e aí você vai falar de governo, né, de dispensação da inocência, consciência, do governo humano, noético, e as alianças que Deus fez de lá para cá, sempre fazendo aliança com os homens, e os homens sempre errando, quebrando as alianças, e Deus consertando, para poder chegar onde ele queria chegar, que era na vinda do teu filho, né, o ungido, o Messias. Então Deus ele não deixou, não tem nada, ele não está alheio a nada do que está acontecendo. Alguma coisa pega Deus de surpresa, Pastor Guerra? De maneira nenhuma. Nunca. De maneira nenhuma. Nada que acontece assusta Deus, né? Deus não se assusta com nada. Então ele está de fato conduzindo todas as coisas, e a gente tem trabalhado muito isso, né? A gente olha para as pautas, né, como está polarizado de esquerda e de direita, a gente pensa que, bom, eu vou seguir uma pauta que não quebre os princípios bíblicos. Eu sou um evangélico, então o que eu tenho que fazer hoje nesse momento? Esse é um caminho, né? É um caminho. É um caminho. Ainda que os dois lados são humanos e são falhos, e a gente tem que botar na balança para saber o que vou fazer, né? Então eu boto a pauta de um e o que o outro defende. Por isso que a igreja hoje, né, a gente acredita que a maior parte da igreja, quando se fala de família, quando se fala de família, quando se fala de liberdade, o que a gente teme? A gente teme que a família seja abalada, que a estrutura da família seja solapada. Mas assim como o Marcelo falou que o governo do PT pode ganhar e amanhã fazer um bom governo, o governo do Bolsonaro também pode ganhar e fazer um péssimo governo. Exatamente. Né? O contrário também é verdadeiro. Não tem garantia. Não tem garantias. Não tem garantia. Então a nossa garantia está de fato em quem, né? O Acabe era um rei ruim. O Manassés era um rei ruim. O pior de todos. Que queimava os seus filhos no fogo e se arrependeu e achou favor de Deus. Então, tinha rei que ele errava e se consertava e fazia o certo. Nós acabamos de citar aqui o Davi, que era o homem segundo o coração de Deus e cometeu absurdo, né, de pecados diante de Deus e diante da nação. Mas Deus continuou com essa linhagem, preservou, né? Então Deus tem a maneira dele fazer as coisas e nós precisamos entender que ele de fato está no trono governando. Agora, pra gente talvez ir pro final da nossa conversa aqui, eu tô vendo aqui que o Instagram tá cheio de... Pessoal participando aí? Não, tá cheio de vídeos, né, que remetem ao debate de ontem à noite, né? Nós assistimos, né? Ficamos até 1h da manhã assistindo o debate. Para mim foi o melhor debate do ano, por mais que as pautas elas foram mais pessoais e agressivas do que uma apresentação de um plano de governo. A gente conseguiu ver um pouco do caráter também, né, dos presidenciáveis ali, né? Então as pessoas estavam preocupadas em se apunhalar, né? Então uma das coisas que me chamou muita atenção nesse debate é que o Bonner, que era o apresentador, a pessoa que o mediador que todo mundo tava com medo, né, achando que ele ia fazer ia ser partidarista, ele foi o cara mais neutro. Foi neutro, né? Foi o cara mais neutro e acho que o Bolsonaro se saiu bem, né? Que ele não se expôs tanto.
Fiquei com pena do Lula. Essa é a verdade, porque, rapaz, bateram de sarrafada ontem nele, né? Parece que todo mundo foi com vontade de bater mesmo e com força. E eu acho que deu pra gente ter uma ideia do que nos espera, né? Tanto no governo do Luiz Inácio Lula da Silva, quanto no governo do Bolsonaro, né? E se aprouver Deus colocar outra pessoa que não seja um dos dois ali, né? Eu acredito que são pessoas que têm um mínimo de experiência, né? Eu acredito que o Brasil também tem uma agenda política e social e que muita coisa está dentro desse planejamento, né? Quando o Lula assume o poder ali, o Brasil estava em ascensão, né? Então ele pega um Brasil crescente, né? E vivendo coisas, né, maravilhosas. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo e tem probabilidade de crescimento, de desenvolvimento, né? Eu vi o Guedes falando essa semana que nos próximos 10 anos o Brasil está condenado a crescer, né? Por conta dessa economia. A gente também não tem os dados, né, muito bem claros, né? Agora, pelo que a gente viu, o Bolsonaro disse ontem que o acordo que ele fez, né, com o Putin ali na Rússia, né, que fez com que os fertilizantes chegassem no Brasil, gerou sustentabilidade de grãos para mais de 1 bilhão de pessoas, né? Então, assim, o Brasil tem um poder nas suas mãos. E realmente todo o mundo inteiro está de olho nessas eleições. É uma das eleições mais importantes da história, não só do Brasil, mas do mundo, né? Estamos quase em pé de igualdade com os norte-americanos, né? Porque as eleições norte-americanas, o mundo para, né, para saber. Sim, sim. Então, acredito que, assim, o que a gente tem que fazer como cristão é orar, né? Orar, ter a nossa decisão baseado nos nossos estudos. Eu acho que a gente tem que sair também, parar de ser leigo e estudar um pouco e conhecer um pouco, né, das propostas, né? Mas sabendo que quem realmente vai governar a nossa nação não vai ser o PT, nem o PL, nem o PSDB, mas vai ser Jesus Cristo, né? E quando a gente fala de um governo, a gente não está falando de uma pessoa só, porque o governo é um sistema, né? São os ministros, né? A Câmara dos Deputados, o Senado. Então é um sistema. Inevitavelmente, dentro de um governo, seja ele temente a Deus ou não, vão haver falhas. Isso aí não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Isso aí é imutável. E a gente vai, daqui a algum tempo, nós vamos nos lembrar desse bate-papo. A gente vai, não falei para você? A gente vai dizer, não é? Então, o que eu acho que o Brasil poderia estar bem melhor, né? O que não deixa o país crescer em qualquer lugar do mundo, né? Em qualquer política, é a corrupção, infelizmente. Agora a gente acha, Marcelo, que a corrupção ela está apenas nos governantes, né? Mas ela ela está instituída na cultura brasileira, claro, de forma geral. Aquilo que eu falei para você hoje, nós estávamos conversando aqui, né? A Bolsa Família, essa ajuda que o governo está dando agora, esqueci o nome. Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil. Cara, tem muita gente que não precisa e está pegando. Com certeza. Né? Então, assim, o que eles estão fazendo? Eles estão falando, cara, eu sou igual a eles. Né? Porque se alguém faz uma... Porque assim, a gente é muito proporcional, né? A gente fala assim, poxa, roubou milhões. Mas se eu não preciso e eu tô pegando, eu também tô. Nós fazemos parte desse sistema. Eu tô fazendo parte desse sistema corrupto também, porque alguém do outro lado da corda não está recebendo. E alguém que está mais necessitado do que eu. Então existem algumas verdades que acabam sendo inverdades se nós formos realmente, né, a fundo ver o que está acontecendo, né? O que você falou agora é o que uma vez eu ouvi. Existe o corrupto e existe o corruptor, que é o que permite a ação do corrupto. Por exemplo, um policial corrupto, ele está fazendo uma operação na estrada, né? Aí para os veículos, aí começa aquela operação, ele vai querer o quê? Quer um galo, né? Um cinquentinha, né?
um cafezinho, uma cervejinha, coisa e tal. A gente sabe que isso acontece. Mas se a pessoa permitiu que aquele policial... Eu tô lembrando da África agora, que eu fui de Burkina Faso até Gana, né, de carro. Rapaz, foi uma das experiências mais engraçadas, porque Burkina Faso fala francês, Gana fala inglês. Então, muita polícia na rodovia, e toda vez que eu parava com o carro, o policial olhava pra mim e falava, Wata, Wata. Até eu entender que era water, né? Que ele queria dinheiro pra água. E como eu não entendia que eu não entendia o inglês, né? Eu fazia de conta que tentava dialogar um pouquinho, mas quando eu entendi que ele queria dinheiro pra mim poder prosseguir, eu falava o meu péssimo inglês, dizendo I don't speak English, I don't speak English. Se saiu bem, né? E saía, né? Só que eu falei I don't speak English quase mais de 1000 quilômetros falando I don't speak English, né? Pra tu ver como isso já tá instituído na cultura do homem, né? Então, que Deus nos ajude. Guerra. Pastor Guerra, considerações finais. As considerações finais é agradecer a sua audiência aí, que está nos acompanhando neste dia, falando um pouquinho aí sobre a questão da política e manter a nossa fé em Cristo, né, em Deus, sabendo que Ele está governando todas as coisas. Agradecer a você pela sua participação. Vote com consciência, tá? Nesse dia 2 de outubro. Faça isso com o coração alegre e confiante, sobretudo, em Deus. Obrigado, Marcelo, por essa oportunidade. Obrigado ao Roberto, nosso missionário querido aí, transcultural. Fala francês, Nós inglês. estamos aprendendo muito com esse amigo aqui. Pedro, muito obrigado. Pedro está aqui atrás das câmeras. Sabe aqui. tudo. Pedro Oliveira está aqui nos assistindo. É o nosso high-tech. Contribuindo aqui conosco também. Tem somado muito conosco nesse tempo. Valeu, queridos. Obrigado, um abraço. E as minhas considerações finais é que nós, do judaísmo messiânico, nós dizemos o seguinte, que é o Tikkun Olam, o que o Eterno quer da gente, né? Ou como igreja, que nós tragamos a esse mundo a ordem ao caos. Fazer meditação na palavra, que nós chamamos de Torá, ou instrução. Tefilá, que é a oração, e Tzedaká, que é praticarmos a justiça. E a Tzedaká inclui o quê? A pregação do Evangelho. Nós levamos o reino do Eterno, o reino de Deus, às pessoas que estão em trevas, que estão no governo mundano, não é? Como o missionário Roberto disse. É nossa missão levarmos o governo de Deus a essas pessoas que estão perdidas. A resposta de Deus para o mundo perdido, que está nesse desgoverno, porque não é governo, somos nós. Eu e você, todos nós aqui. Amém? Façamos isso. Em nome de Jesus, em nome de Yeshua HaMashiach. Vamos trazer ordem a esse mundo caótico. Esse é o reino de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Obrigado, missionário Roberto. Amém. Obrigado você que está nos assistindo e nos ouvindo aí pela Rádio Interativa FM. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Pedrão, Deus te abençoe. E a gente vai ficar com a próxima canção aqui na Interativa FM. Muito bom esse bate-papo, hein?